Graça e paz, aqui quem fala é vosso amigo em Cristo, William Cervelin. E hoje vamos trazer um assunto bem interessante. Vamos falar de Carlos Reinar, que é um grande YouTube, aonde tem mais de 450 mil seguidores. E ele é da Congregação Cristã do Brasil e serve ao Senhor Jesus Cristo com a palavra no YouTube. Depois da vinheta, vamos conversar um pouquinho? Voltamos. Amados irmãos, para quem não me conhece, o meu nome é William Cervelin. Se escreve William Cervelin, mas a pronúncia é William Cervelin, devido à minha descendência italiana, né? Eu sou ítalo-brasileiro e sou grato a Deus por isso. E eu tenho um testemunho para você, antes de falar do nosso... Não é treta, já vai... Fica tranquilo que não é treta. No meu canal não é canal de fofoca gospel, longe disso. Mas eu quero esclarecer alguma coisa sobre um YouTube chamado Carlos Reinar, ou Carlos Einar, da Congregação Cristã do Brasil. Um nome que é muito demonizado pela própria entidade, a Congregação do Brasil. Nós vamos falar sobre ele, quem é, o que eu acho sobre ele. Mas antes disso, eu quero falar rapidamente um breve testemunho. Para quem não me conhece e não acompanha a minha trajetória, eu comecei na Congregação Cristã do Brasil. Há muitos anos atrás, 30, 35 anos atrás. Vou fazer 40 anos agora em dezembro, 40 anos. Costumo dizer que estou entrando para a terceira idade, a segunda, né? A gente fica um pouquinho mais maduro na caminhada e mais firme na trajetória, né? E eu comecei na Congregação Cristã do Brasil quando era criança, através da minha mãe, né? Como disse, por isso que eu frisei que ela é italiana. E o fundador da Congregação Cristã do Brasil, no Brasil, era italiano. Estou aqui em mãos, né? A minha primeira harpa, né, de hino, o inário da Congregação Cristã. Esse aqui, ó. Foi o primeiro, né? Vou mostrar a minha letrinha, como é que era de criança. Olha só. Deixa eu focar aqui. Olha como é que era escrita, né? Deixa eu focar. William, ó, de Souza. Por que de Souza? Porque é William Cervelin de Souza, né? Morro do Mirim, né? Aqui tá minha primeira harpa, vamos dizer, o meu primeiro inário, né? Oficial. Ganhei, ó, Congregação Cristã, tá vendo? Inário oficial. Aqui na câmera aparece ao contrário, né? Mas dá para entender, né? Quando eu ganhei esse aqui, fiquei muito feliz, muito feliz. Eu era criança ainda, eu ganhei isso e uma japona. Ai, fiquei tão feliz aquela noite. Foi uma noite muito abençoada. E eu só tenho a agradecer a minha mãe, né? Vamos voltar ao assunto aqui. É que eu falo da minha mãe, já o coração bate mais forte, que faz pouco tempo que eu perdi ela nessa pandemia. Minha mãe trabalhava em uma lanchonete, né? E o obreiro, vamos dizer, o auxiliar, porque a Congregação Cristã, a hierarquia é diferente, né? Eu me lembro que tem o cooperador, né? Que é o auxiliar, né? Tipo vamos se dizer, um presbítero, né? E tinha o ancião, que é o presbítero, que é o pastor, né? O ancião. E tinha o cooperador, né? Que era o dono da lanchonete, né? Que era para nós é o pregador da palavra de Deus. O cooperador prega também como ancião. E eles convidavam muito, né, a dona, né, da lanchonete, a minha mãe, para visitar, né, ir lá na congregação. E a mãe foi para a congregação, começou a congregar, aceitou a Cristo como único e verdadeiro Salvador da sua vida, foi batizada na Congregação Cristã do Brasil.
E desde pequenininho nós frequentava a Congregação Cristã do Brasil, né? E fomos muito abençoados. Só que a congregação, o templo, até hoje, fica no mesmo local. Há 30 anos atrás, para levar duas crianças, ela levava eu e mais uma irmã, né? Eu tenho mais uma irmã de 35 anos. Nós era pequenininhos, crianças, né? Minha irmã ia no colo e eu pela mão, agarrado. Nós andava 3 a 4 quilômetros no escuro. A luz do poste naquela época era muito pouca, poucos postes recém tinham colocado. E pegava uma BR-101. Para quem não sabe o que é uma BR-101, é uma rodovia de caminhão no escuro. Para ir à igreja, no frio, imagina no inverno, a mãe ia sempre, todo domingo estava lá, né? E eu com a minha harpinha aqui, meu inário, nós ia, ela levava o véuzinho dela, colocava. E surgiu uma congregação da Assembleia de Deus, pertinho da minha casa. Só que há 30 anos atrás, hoje mudou muito. Hoje a mentalidade dos congregacionais, da congregação cristã no Brasil, a maioria já não pensa mais assim. Alguns ainda pensam, mas a maioria já não pensa mais assim, renovou o entendimento. Mas infelizmente tem alguns que pensam assim ainda, né? Como na Assembleia tem alguns que pensam assim também. Eles achavam que a salvação era somente na congregação cristã no Brasil. Era a congregação gloriosa, né? A congregação que somente a salvação ali. Se a pessoa tivesse que ser salvo, ia para a congregação. E a Assembleia de Deus era demonizada. Eles não consideravam como irmãos em Cristo. Eles consideravam como uns primos, né? Vamos se dizer. E dizia muitas acusações sobre a Assembleia de Deus. E surgiu que os pastores da Assembleia de Deus, presbítero, que era muito requisitado, quem, meu Deus, falasse em presbítero, era um padre entrando na casa da pessoa, né? Para os católicos. E vinha lá na minha casa e convidava, vamos, minha irmã Elza, vamos congregar com nós. Ela, tá, outro dia eu vou, e não ia. Por quê? Porque tinha um temor dentro dela, porque eles ensinavam que na Assembleia de Deus não era de Deus, né? Que nós era a Assembleia do Homem, que era obra do homem, que a gloriosa congregação cristã era o verdadeiro aprisco do Senhor. E não havia outra na face da terra. E não tinha salvação na Assembleia de Deus, ela tinha medo. Então minha mãe pegou e começou a orar a Deus, era uma mulher temente a Deus. E ela estava cansada de levar nós no escuro, numa rodovia, numa BR-101. E ela começou a buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Até que Deus, ela tinha muita experiência com Deus. Ela nunca foi entregar profecia para terceiro, para pessoas, mas ela tinha muitas experiências com Deus. Ela foi arrebatada aos céus. Tem muitos testemunhos tremendos sobre a minha mãe, o que Deus fez com a minha mãe, como Deus agia, né, através da vida dela. E uma dessas, ela começou a clamar, será que tem salvação na Assembleia de Deus? Me mostra, Senhor, se tem salvação na Assembleia de Deus. E ela começou a orar, porque ela não aguentava mais. Não aguentava mais levar os filhos no escuro. Já pensou? Naquela época, 30 anos atrás, 35 anos atrás, mais ou menos. Meu Deus, era terrível. Levando duas crianças, uma no colo e outra arrastando pela mão, no escuro. E sabe que criança, essa peca não para, quer correr, quer andar. Era muito complicado, era tempos difíceis, não tinha carro assim naquela época. Quem tinha carro era uma pessoa rica. Quem tinha telefone, só tinha uma pessoa da congregação que tinha telefone aqui na nossa rua. Era pessoas que tinham uma classe média, né? E nós era pobre, né? Mas a mãe muito batalhadora, sempre batalhando por nós. O que aconteceu? Ela começou a orar, a buscar a Deus. E Deus tomou ela em sonho e deu um sonho profético para ela. Um sonho tremendo. Deus mostrou uma rocha enorme, uma montanha de rocha, sem fim. E nessa rocha tinha várias escadas. Tinha um monte de escadas sobre essa rocha. E ela escolheu uma escada, pegou uma escada, tinha uma escada, ela começou a embarcar, mas tinha várias outras escadas do lado dela, levando para o mesmo sentido, para o alto. E ela pegou uma escada e foi andando. Quando chegou lá no topo, tinha uma porta. E estava escrito Assembleia de Deus.
e ela entrou por aquela porta. E Deus mostrou que havia salvação na Assembleia de Deus. A rocha, você sabe, é Cristo Jesus. As escadas são várias igrejas que vão para o mesmo caminho, que servem ao mesmo Senhor, que no fim há vários apriscos, vários pastores, mas a gente sabe que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, naquele dia vai juntar todos os apriscos em um só, né? Vamos deixar esse tema para propagar em outro dia. E Deus mostrou que havia salvação na Assembleia de Deus. E ela foi para a Assembleia de Deus. E começou a congregar na Assembleia de Deus. Daí os irmãos da congregação vinham e falavam: irmã Elza, volta para a congregação. Na Assembleia de Deus não tem salvação. Tem sim. E foi a vida toda assim, até que eu me tornei um adolescente, né, um jovenzinho, na Assembleia de Deus. E comecei a me interessar pela palavra e fui batizado com o Espírito Santo na Assembleia de Deus. Fui cheio do Espírito Santo na Assembleia de Deus, e Deus deu variedade de línguas para mim, para a glória de Deus. E veio novamente aqueles irmãos, eles tinham um forte proselitismo naquela época, né, não sei como é que é hoje, e começou a falar vem, e eu me meti no assunto, né, dos adultos. E eu falei assim: não, na Assembleia de Deus tem salvação. Não, você tem desejo de ser salvo. Ele falou para mim, o irmão da congregação. Não sei se ele ainda é vivo, nunca mais vi. Foi a última vez que eu vi, foi aquele dia. Ele falou: não, você tem desejo de ser salvo. Daí eu falei: eu sou batizado com o Espírito Santo. Não, você tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Ele não considerava nós. Daí eu falei: não, eu falo em línguas estranhas, eu falo a língua dos anjos. Porque eles entendiam como língua dos anjos. Aquele momento ele emudeceu, foi para casa e nunca mais pisou lá em casa, né? Era um proselitismo bem forte da congregação cristã. Graças a Deus mudou. Por que eu estou falando? Porque hoje eu vou falar do YouTube Carlos Einar, ou Carlos Einar. Muitas pessoas demonizam da igreja dele. Muitas pessoas da igreja do Carlos Einar, que ele ainda congrega na Congregação Cristã do Brasil, demoniza ele. Ele é um YouTube com mais de 450 mil seguidores. Só que ele tem sabe por que demoniza ele? Porque ele tem uma visão aberta. Ele tem um canal, ele fala de notícia, né? Eu não concordo com tudo que ele fala, deixo bem claro aqui. Tem muitas coisas que eu não concordo. Acho que ele, às vezes, respeita um pouquinho com tom irônico alguns pastores. Isso eu não concordo. E eu também não concordaria com tudo mesmo, né? A gente tem esse direito de não concordar. Mas eu não posso demonizar ele. Aliás, eu considero como um homem de Deus. É um homem de Deus com visão aberta, visão de reino, que continua na Congregação Cristã do Brasil. Por quê? Porque ele sabe que tem salvação lá e também sabe que a Assembleia de Deus tem salvação. E ele considera eu como irmão e eu considero ele como irmão também. Apesar de nós não conhecermos pessoalmente, ainda não ter falado nada, não ter nenhum contato ainda, mas eu assistindo os vídeos dele, eu vi que ele é um homem de Deus. Ele traz assuntos muito bem interessantes sobre a palavra de Deus e assuntos polêmicos. Mas não é um canal de fofoca, de intriga, de treta, como existe um monte na internet para denigrir a imagem das pessoas. Não, ele fala a verdade, ele prega a verdade. E por ele pregar a verdade e dizer que tem salvação em outras denominações e falar da própria dele, tentando corrigir o erro da própria igreja dele, em como eu também tento corrigir o nosso no particular, né? Ele é demonizado por muitos. Um dia, sabe como é que eu conheci o canal do Carlos Einar? Olha o que Deus faz. Um dia eu peguei e passei, estava olhando o YouTube na minha Smart TV. O que aconteceu? Apareceu o nome dele. Tem uma da congregação que estava em casa, falou assim: Deus me livre, esse homem aí é o capeta na terra, só faltou dizer isso. Por quê? Ele só fala coisa errada e não sei o quê, não sei, não presta, isso aí tem que ser excluído da congregação. Meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, vamos assistir para ver, né? Porque como é que eu só tenho um fato, eu tenho que conhecer os dois lados para mim tomar um julgamento certo. Eu comecei a assistir, ver, me interessar. Me inscrevi no canal dele, olha, é uma benção. Tenho aprendido bastante com ele, né? Tem umas coisas que eu não, como eu disse, eu não concordo, mas tem muita coisa que eu concordo. A maioria são mais as coisas que unem a gente na fé em Cristo do que as que a gente discorda. E isso é interessante. Então a gente não pode demonizar uma pessoa sem conhecer primeiro, saber a história dele, saber o porquê que ele fala assim.
né? Sem conhecer. E outra, salvação é em Cristo, não é em placa de igreja. Placa de igreja não salva. Tem salvação na congregação também. Muitos assembleanos apontam o dedo também para a congregação ainda e falam que é uma seita. É mentira, não é seita. Seita é aquela que não confessa Cristo como Salvador da sua vida. É claro que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que são sectários, mas não que a igreja é uma seita. Mas são sectários por quê? Porque fala que a sua placa de igreja é que salva. Fala que é a Assembleia que Deus que salva. Fala que é a Quadrangular que salva. Fala que é a Presbiteriana que salva. Fala que é a Congregação Cristã do Brasil que salva. E quem salva é Cristo Jesus. E este crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. E se alguém fala diferente que isso, é o espírito do anticristo. Paulo mesmo advertiu. A Bíblia fala sobre isso. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. E tem mais coisas que unem a gente do que separa. Jesus está lá salvando na congregação também. Tem coisas erradas? Tem. Tem doutrinas erradas? Tem. Tem interpretação errada? Tem. Como na minha também tem na Assembleia de Deus. Nós somos falhos, somos humanos, mas nós estamos servindo a Jesus Cristo. Então, quando a igreja serve a Jesus, confessa a Cristo como Salvador, segue a doutrina da palavra de Deus, Cristo ressuscita. É de Deus, meus irmãos. É de Deus. Deixa servir a Deus. Vamos parar com essa de placa de igreja. Lá no céu não tem placa de igreja. Lá no céu tem Jesus Cristo. Amém? Grande abraço, Deus abençoe. E eu dou um paz de Deus, né? A todos da congregação que possa estar me assistindo. E um paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos, né? E graça e paz para todos, né? Importante é a saudação, saudar, cumprimentar e reconhecer que você, mesmo não sendo da minha denominação, é meu irmão. E nós vamos morar e congregar no mesmo aprisco celestial. Graça e paz, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.